Avançar para o nosso conteúdo exclusivo. Eu comecei essa live falando o seguinte: Deus é tão bom que nos permite plantar tudo aquilo que quisermos, mas Ele é tão justo que só nos permitirá colher aquilo que nós plantamos. Hoje nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios, no capítulo de número 11, e nós vamos ler do versículo 21 a 26, e são versículos bem específicos, extraordinários. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Se eu fosse você, eu não saía daí. Hoje eu ficava ligadinho, não perdia nada, porque aquilo que Deus tem para falar conosco hoje é algo de suma importância para nossas vidas. Então, veja, Provérbios capítulo de número 11, a partir do verso 21, diz assim: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos, essa é livre. Versículo 22, pega essa aí, mulherada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Hoje vai pegar, hein? Se prepara. Versículo 23, o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Versículo 24 diz: a quem dá liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, lhe será ou ser-lhe-á por pura perda. Versículo 25 diz: a alma generosa prosperará, a quem dá a beber será descedentado. E versículo 26 diz assim: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Interessante demais, são vários versículos aqui, são 6 versículos, e que nós temos sobre eles, de fato, conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mergulhar. Então, mulherada, se prepara aí, porque tem um versículo aí que é especificamente para vocês viram, né? Como joia em focinho de porco, assim a mulher que é bonita, mas não tem nenhuma discrição. Joia no focinho de porco, essa é novidade. Fala sério, é ou não é? Conta pra mim, você já tinha ouvido falar nessa expressão? Joia em focinho de porco? Pois bem, se eu fosse você, eu não saía de jeito nenhum de perto do celular, de perto aí do seu aparelho de transmissão. Não perdi essa live por nada, e ao contrário, nesse exato momento, dedo no coração. Vamos lá. Dedinho no coração, faz subir os coraçõezinhos aí, e também dedo aí no aviãozinho, vai lá, dedo no aviãozinho, e faz com que mais pessoas tenham alcance, né, ou recebam, sejam alcançados por essa live. É ou não é, Arthur Augusto? Um grande abraço para você. É ou não é, Nívia Moraes? Cantinho da Ju, Bárbara, um grande abraço para vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Pois bem, gente, eu quero começar falando sobre algo importante. Eu comecei essa live dizendo o seguinte, que Deus é tão bom. Eu tenho repetido essa frase inúmeras vezes. É ou não é, tia Ângela Cury? Eu perguntei pela senhora agora, para depois a senhora dizer, não falou meu nome. Falei, olha eu aqui lhe chamando, a senhora é muito importante para todos nós. Fica ligadinha aí, tia, que hoje a palavra vai cortar para todo lado, hein? Deus é tão bom que nos permite plantar tudo aquilo que quisermos. Isso significa o quê? Livre-arbítrio. Somos dotados de liberdade para plantar exatamente aquilo que quisermos, para fazer exatamente aquilo que nós desejamos. Quando a Bíblia fala que nós somos livres, né, para o plantio, não está falando apenas de dinheiro, de dar alguma coisa, de ceder um presente. Está falando de comportamento, está falando de atitude, está falando de motivações, de tudo aquilo que procede de nós, do coração. Porque tudo o que o homem faz, primeiro procede do coração. Se o homem dá para alguém uma oferta em dinheiro, antes dessa oferta sair da sua conta, do seu bolso ou da sua carteira, ela saiu primeiro do seu coração. Se alguém dá um soco na cara de outro, antes desse soco tocar o rosto de alguém, esse soco primeiro saiu do coração de alguém. Então tudo procede do coração, tudo nasce do coração. Portanto, nós podemos dizer que a lei da semeadura, ela nasce do coração humano. Então, você é livre para plantar o que bem entender, dotado de total liberdade para manifestar exatamente aquilo que deseja e que quer. Agora, esteja certo de uma coisa, que tudo aquilo que você
trouxer para fora em meio de semeadura, você certamente receberá de volta em uma quantidade estupendamente maior. Pode ter certeza disso. Certa feita eu fiz uma experiência de contar uma espiga de milho, né? Sabendo-se que cada grão de milho plantado nasce um pé de milho. Um único grão nasce um pé de milho e cada pé de milho nasce em média 3 espigas. E cada espiga tem em média entre 600 e 700 grãos. Vamos fazer uma média aí, entre 600 e 700. Se você planta um grão de milho, você nasce ou você colhe aproximadamente 2.000 grãos. É uma quantidade estupendamente superior àquela que você plantou. Essa é a proporção daquilo que você planta para aquilo que vai colher. Então Deus te dá a liberdade de plantar o que você bem entender. O que você quiser, o que der na telha, você pode plantar. Aquilo que você tiver vontade, aquilo que você desejar, você pode plantar. Plante o que quiser, mas plante com vontade. Agora saiba de uma coisa, que tudo o que você plantar, certamente colherá. A Bíblia diz que Deus não é Deus de brincadeira, de Deus não se zomba, disse Paulo em Gálatas capítulo de número 6, verso 6. De Deus não se zomba, Deus não é Deus de brincadeira. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Aquilo que ele planta para a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquilo que ele semeia para o Espírito, do Espírito ele colherá vida e paz. Então, a lei da semeadura, ela está completamente aberta diante de nós. Isso é um princípio espiritual inegociável. Inegociável, não adianta. O que você planta, você colhe. Você colhe. Agora, dentro dessa perspectiva, existe uma outra frase. Eu queria despertar você primeiro para a lei da semeadura, que as pessoas sempre usam dizendo o seguinte: mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Quem já ouviu falar nessa frase? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, veja, se você planta algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você planta maldade, você colhe maldade. Se você planta desonestidade, você colhe desonestidade. Mas há quem diga que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, que seria sobre nós. Então, isso significa que se eu plantar maldade, mas por causa da misericórdia de Deus, eu posso ficar tranquilo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, será que é isso que a Bíblia diz? Será que é de fato isso? Eu falei sobre a lei da semeadura para você imaginar sobre o que é juízo, o que se refere, por que as coisas acontecem sobre nossas vidas. Veja como o nosso comportamento diário é responsável diretamente por todos os benefícios ou os malefícios que nós vivemos na vida. É o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas motivações, as nossas ações que de fato determinam aquilo que nós temos vivido. Veja, de fato, a referida frase, a misericórdia triunfa sobre o juízo, está em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 13. Tiago 2,13 diz assim, olha que coisa interessante. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou ler de novo, porque não é uma frase de concordância fácil para a interpretação de texto. Veja, ele diz assim: porque o juízo, ele é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Interessante isso. Vamos ver de novo? Vamos ver, enquanto eu vou ler pela terceira vez. Eu quero que você preste minha atenção e você vai opinar, dar palpite agora do que você entendeu desse versículo. Diz assim: porque o juízo, ele é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O juízo, ele é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Por outro lado, a misericórdia triunfa sobre o
Juízo. Quem pode me falar sobre isso aí um pouco? Quem pode dar o palpite aí? Vamos lá. Cadê o povo? Alô, meu povo, vamos lá. Bom dia, Vicky Dias. Bom dia. Camila Santiago, cadê você que não apareceu aí? Tia Ângela Cury, cadê a senhora? Vá. Ruth Carvalho, cadê você? Quem pode trazer luz aí a isso? Ninguém vai responder não, né? Pois eu vou responder por causa do tempo, senão eu não vou conseguir realmente. Quem não usou de misericórdia não terá misericórdia. Não receberá misericórdia, né? É exatamente isso, Cris. Vê só. Ele diz assim, ó, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Essa é a primeira fase. Bom, o que acontece? Se você não semeia misericórdia nas vidas das pessoas, você não vai colher misericórdia. Aleluia. Você não vai colher a misericórdia se você não usou de misericórdia com ninguém. Então veja o que ele está dizendo. Mas ele diz que o juízo virá sobre essa pessoa também. Por quê? Porque ela plantou algo de ruim e isso virá sobre ela. Quando você semeia para a carne, da carne colherá corrupção. O que é isso? É o juízo. As pessoas usam um termo assim. O juízo de Deus se abateu sobre fulano. Veja, o juízo não é de Deus. O juízo, irmãos, é do pecado. Preste bem atenção nisso. Se você semeia para a carne, você semeou porque quis. Você usou da sua liberdade para plantar o que quis. Você usou da sua liberdade para viver a vida que desejou, o que quis. Você falou mal dos outros, você foi egoísta, você é bruto, é ignorante, você não usa de misericórdia, você julga as pessoas. Bom, você vê tudo isso. E isso tudo configura-se pecado sobre a nossa vida. Por quê? Porque vai na contramão daquilo que Deus orientou. Você usou de carnalidade, você viveu uma vida semeando para a carne e invariavelmente isso tem uma colheita. Isso vai ter uma colheita. A colheita para a carne é juízo do pecado. O pecado tem um preço, irmão. O salário do pecado é a morte. Aquele que semeia para a carne, aquele que vive pecando, ele colherá a corrupção. Então, a colheita do pecado é juízo. Não de Deus, mas do pecado. É consequência do que você faz. É ato deliberado. Você fez, você vai colher o que você fez. Agora veja. Veja uma coisa. Se você usa de misericórdia, sabendo-se que todos nós estamos em uma condição desfavorável diante do diabo, no que diz respeito a nós não compreendermos claramente os seus ardis, e ele nos leva por meio de induções, manipulações, engano ao pecado, irmãos. Mas nós sabendo disso, quando alguém peca, ao invés de eu julgar essa pessoa, eu exerço sobre ele misericórdia, então eu também colho misericórdia sobre a minha vida. Agora, quando eu vivo julgando todo mundo, achando que eu nunca vou pecar, quando eu vivo, irmãos, metendo pau em todo mundo, em cada erro que eles cometem, achando que eu também não cometo erros, quando eu começo, irmãos, a falar, a me chatear, a ficar com raiva de alguém, porque alguém porventura andou de maneira como eu não gostei, ou que está errado de fato, e eu mudo o meu comportamento para com essa pessoa, pelo fato de eu julgá-la, que não deveria agir daquela maneira, como se eu fosse perfeito e não errasse jamais. Saiba de uma coisa, na hora que eu errar, irmão, não haverá misericórdia sobre a minha vida. O juízo é sem misericórdia. Vem a galope. A consequência de maus atos vem a galope para aqueles que não usam de misericórdia. Agora, quem usa de misericórdia, então, a misericórdia que ele semeia gera uma colheita de misericórdia que faz com que acabe com o pecado. Ele diz, a misericórdia, então, triunfa sobre o juízo. Veja o que ele disse. Ele disse, quem não usa de misericórdia, quando erra, o castigo, o juízo do seu pecado vem a galope, e não haverá misericórdia, porque não plantou misericórdia. Mas há aqueles que vivem a plantar misericórdia, quando eles erram,
aí a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia que eu plantei gerou uma colheita de misericórdia maior do que o juízo. Então, eu serei isento da consequência daquele pecado que eu cometi. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora veja que não tem absolutamente nada a ver com Deus está castigando ou Deus não está castigando ninguém. Nada a ver. Isso parte de plantio e colheita. É a lei da semeadura pura e simples. Pura e simples. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Aleluia. A lei da semeadura, meu irmão, ela tem base na fé que cada um carrega, na sua fé individual. Nossas ações têm base em nossas crenças pessoais. É por isso que isso aqui opera dessa maneira. Por quê? Porque quando eu exerço misericórdia sobre alguém, é porque eu acredito que Deus exerceu misericórdia sobre mim. É com base na fé. Eu planto misericórdia com base na fé que eu tenho que Deus é misericordioso. É com base na minha crença. Mas quando eu não exerço misericórdia sobre as pessoas, a minha crença é sem misericórdia. Então quando o juízo vem sobre mim, eu não tenho fé para misericórdia. Porque quem não tem fé para plantar, não tem fé para colher. Eu vou dizer de novo, quem não tem fé para plantar, não tem força para colher, ou fé para colher. É com base plena de fé. Veja, quem acredita na misericórdia de Deus sobre si mesmo, exercerá misericórdia sobre seu irmão e colherá da parte de Deus aquilo que ele mesmo plantou. Veja o que diz Lucas capítulo 6, verso 36. Lucas 6,36 diz: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Essa é uma citação do próprio Jesus, dizendo: você precisa ser misericordioso como seu Pai é misericordioso. Portanto, não julgue ninguém, porque o Pai não julga ninguém. Portanto, não condene ninguém, porque o Pai não condena ninguém. Ao contrário, perdoem a todos, porque é assim que o seu Pai faz. E isso é ser misericordioso. Misericordioso consiste em não julgar, não condenar e perdoar. Isso é a misericórdia. A misericórdia está firmada sobre um tripé: o não juízo, a não condenação e o perdão. Esse é o tripé da misericórdia. Foi isso que Deus usou para com a gente. Ele não nos julgou, ele não nos condenou, ao contrário, ele nos perdoou. Ele disse: se você for misericordioso como seu Pai é misericordioso, então você não julga, você não condena e você perdoa. Por quê? Aquilo que você plantar, você colhe. A sequência do texto diz isso. Ele diz: deem e lhe será dado em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Pois da forma que você usar, vai ser usado sobre você. Veja, é a minha ação sobre meu irmão que determina como Deus age para comigo. Pega isso aí. É como eu ajo com meu irmão que determina como Deus age comigo. Por quê? Porque é fé. Se eu creio para fazer com meu irmão, eu creio para receber de Deus. A forma como eu ajo com meu irmão é a forma como Deus age para comigo. Isso é fé. Se eu plantar julgamento, eu vou estar sempre recebendo da parte de Deus um juízo. Não porque Deus quer, mas porque eu atraio isso para a minha vida. Se porventura eu vivo condenando os irmãos, eu vou atrair uma condenação sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus quer? Não. Mas porque eu creio nisso. Mas se eu perdoo o meu irmão do seu pecado, da sua falha, eu atraio o perdão de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque eu creio nisso. É uma questão de fé. Sede misericordiosos como seu Pai é misericordioso. Plante amor, perdão, misericórdia. E você vai colher da parte de Deus amor, perdão e misericórdia. É assim que as coisas caminham. Da forma como você age com seu irmão, é a forma como Deus vai agir com você. Pega essa frase. Da mesma forma como você age com seus irmãos, é exatamente a mesma forma como Deus vai agir com você. É você que escolhe. Plante, mas plante com força. Mas plante com vontade. Agora saiba que
a colheita vem a galope. A colheita vem a galope. Provérbios capítulo 11, verso 21 diz assim. Provérbios 11, 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo. Claro, vão plantar impiedade e vão colher corrupção. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigos. Mas os justos, esses serão poupados. Por quê? Fácil. Porque a impiedade é isenta da fé. A impiedade é isenta da fé em Deus. E está longe, completamente longe do temor ao Senhor. A impiedade não tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso com a fé. Você anda de qualquer jeito. Você anda segundo os padrões do mundo. A impiedade é sem compromisso com a fé. É isenta da fé. Agora, viver em justiça, porém, tem fundamento na palavra. E nos fortalece a esperança de uma redenção. Quanto mais eu vivo segundo a palavra, eu tenho uma expectativa de perdão, de misericórdia, de justiça sobre a minha vida. Então ele diz, olha, o ímpio, meu irmão, vai viver e vai atrair juízo sobre a sua vida. Você pode ter certeza disso. Mas nós, aqueles que são justos, a geração dos justos, eles são poupados, são guardados de todos os males que vêm do mundo. Provérbios capítulo 11, verso 22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Eita, Jesus, pega ela, Jeová. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Eu fiquei um tempo pensando nesse negócio. Ei, rapaz, anel de ouro em focinho de porco. O que significa isso, rapaz? Você sabe, Pedro? Qual é o destino de um anel de ouro que foi botado num focinho de porco? Vai pro lixo. Vai pra lama! Mergulha na lama. Sabe o que é que o porco gosta de fazer? Fuçar. Meter o focinho na lama. Ele fuça tudo. Ele fuça lavagem, ele fuça lama, ele fuça porqueira. Até os excrementos que ele mesmo joga fora, ele enfia o focinho pra dentro. A mulher bonita, porém indiscreta, ela é como um anel de ouro em focinho de porco. Por mais bonita que seja, acaba na lama. Acaba enfiada em excrementos. Mulher bonita e indiscreta é como um anel de ouro em focinho de porco. Pensa na bronca. O que é ser indiscreta? Rapaz, quando você chega em determinados lugares, junto com mais pessoas, normalmente você é a pessoa que foi avistada primeiro. Isso está na contramão da discrição. Seja indiscreta. Ao contrário do que a maioria das mulheres gostam de fazer, que é parecer uma árvore de Natal, né? As mulheres gostam de aparecer, elas gostam de ser vistas, elas não são nem um pouco discretas. Elas são indiscretas. Indiscretas é o contrário de discreta. Veja, uma mulher discreta é aquela que você vê ali, tá no canto, não aparece muito, mas ela é uma joia rara, guardada no lugar certo. Mas a mulher indiscreta, apesar de bonita, ela é como um anel de ouro em focinho de porco. Mais cedo ou mais tarde vai se enfiar na lama, né? Gosta de aparecer. Eu acho engraçado algumas mulheres, né, que ficam reclamando com o marido. Fulano tá me olhando. Olha o olho de fulano pra mim. Por que será que fulano tá te olhando? Deve ser porque você se vestiu para provocar a criatura. Além de ser indiscreta, ainda quer botar seu marido em confusão, rapaz. Presta atenção. Não queira chamar atenção. Não queira. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que a beleza da mulher tem que estar num espírito manso e humilde, e não nos adereços que usa pelo lado de fora. A beleza de uma mulher não está nos adereços externos, mas no espírito de mansidão, no seu coração. Pega essa aí, criatura. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é mulher bonita, mas que é indiscreta, gosta de aparecer, se enfeita mais do que a árvore de Natal. Presta atenção, seja alguém discreta. Deixa eu te dizer uma coisa,
A indiscrição feminina já custou muito alto àqueles que a utilizam. As mulheres, no entanto, são advertidas severamente em toda a escritura sobre o assunto. O sábio aponta para um só resultado na indiscrição feminina: lama. Exatamente. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz: mulheres, preste atenção. A beleza de vocês deve ser resultado de um espírito manso e tranquilo, e não de adereços externos como um frisado de cabelo, joias ou coisas ou penduricalhos quaisquer. Deixa eu te dizer, eu não estou dizendo para você não ser bonita, não estou dizendo para você não se arrumar, não é isso, mas a beleza da mulher deve se demonstrar em um espírito manso e tranquilo. Tá entendendo o mistério? Como joia em focinho de porco, assim é uma mulher indiscreta. Provérbios capítulo 11, verso 23 diz: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios, obviamente, em ira. O que quer dizer isso o sábio Salomão? O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. O desejo é resultado dos nossos pensamentos, né? Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, obviamente que aquilo vai gerar desejos no seu coração. E o desejo consequente aos pensamentos da meditação da palavra de Deus são desejos bons, são desejos realmente coerentes, são desejos que vão trazer paz. Mas aqueles que enchem a sua cabeça com os pensamentos do mundo só pensam em fazer maldade, só pensam em cometer pecado. Aleluia! Deu para entender isso? Então veja, o desejo dos justos é oriundo da palavra na sua mente. E esse resulta em fazer o bem, mas a expectativa do ímpio é só fazer coisa errada, é só maldade, porque enche a sua mente com as coisas do mundo. Provérbios 11, 24, e esse é um provérbio bastante conhecido, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas mais e mais. Quem é generoso multiplica aquilo que tem. A generosidade, ela é um atributo divino. Um atributo divino. Generosidade é um atributo divino. Aleluia. Um atributo divino é a generosidade. Então, quando você anda em generosidade, você está andando segundo a natureza de Deus. E isso vai resultar na sua vida em um desapego ao Deus dinheiro. É isso que nos impede, muitas vezes, de viver uma vida favorável. É a falta da generosidade. Veja, a generosidade é o contrário da avareza. A avareza é o apego demasiado ao dinheiro. E isso configura automaticamente o que nós chamamos de... Quando a pessoa é idolatria. Isso configura uma idolatria. O que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Por que a avareza é idolatria? Porque você está colocando o dinheiro no lugar de Deus. Veja por que a generosidade faz com que a nossa riqueza aumenta. Porque Deus, o nosso Pai, tem prazer na nossa prosperidade, segundo está escrito em Salmos, capítulo 35, verso 27. Deus tem prazer na generosidade dos seus filhos. Deus tem prazer em nos dar e nos abençoar. Porém, somos nós, com as nossas atitudes, que abrimos a porta para Deus ou não, para nos abençoar. A gente, com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós escolhemos qual é a nossa fonte. Se a nossa fonte é o dinheiro, se a nossa fonte é Deus. Quando você é generoso, quando você não é apegado ao dinheiro, quando você entrega, quando você dá, quando você abençoa, você está dizendo automaticamente que esse dinheiro não é o seu Deus, que esse dinheiro não é a sua fonte, ao contrário, que Deus é a sua fonte, porque você está usando de generosidade e agindo conforme Deus. Então, quando você age com seu irmão em generosidade, Deus age em generosidade para com você. Veja, eu falei isso agora há pouco e isso está intrínseco aqui. Deus age com você da forma que você age para com seu irmão. Se você planta generosidade, você colhe generosidade. Agora, se você é avarento, irmãos, as portas se fecham. E aí a Bíblia diz: aquele que retém mais do que lhe é justo seria por pura perda, vai tornar-se pobre. Aquele que retém mais do que lhe é justo. Veja que interessante, aquele que retém mais do que é justo.
Existe uma parte que é justa de nós retermos. Deus não está dizendo para você pegar todo o dinheiro que você tem e dar, não. Mas uma parte é justa, a outra não. Você tem que usar da generosidade, sendo fiel a Deus, sendo generoso para com seus irmãos, sendo ofertante na vida das pessoas, na igreja e onde quer que seja. É você que determina. É você que decide. Então ele diz, olha, aquele que retém mais do que é justo vai ficar pobre. Por quê? Porque o dinheiro, sendo teu Deus, ele é escravo do diabo, mas é o teu Senhor. Logo você se torna escravo do diabo quando fica preso ao dinheiro. E o diabo não quer te enriquecer. Ao contrário, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar você até você ficar pobre, se você ficar preso na avareza. Seja alguém generoso. Seja alguém generoso. Eu quero desafiar você à generosidade, a procurar alguém que você use de generosidade, irmãos. Eu queria dar, mas eu não tenho dinheiro. Rapaz, tu tem tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aposto que a maioria das mulheres aí, que é a maioria que está aí nos acompanhando agora, deve ter pelo menos 100 pares de sapato dentro do guarda-roupa. Você não é centopeia para usar 100 pares de sapato? Dá para alguém. Tira um sapato novo, dá para alguém. Tira uma roupa nova, dá para alguém. Dá dinheiro. Seja generoso. Se desapegue desse Deus chamado dinheiro e se agarre ao Deus chamado Jesus de Nazaré. Bom, versículo 25 continua dizendo, porque o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Continua falando sobre lei de semeadura, a qual nós falamos. Se você for generoso, você vai atrair a generosidade de Deus sobre a sua vida. Se você for avarento, o diabo será seu patrão, seu senhor. Está entendendo isso? Você impedirá Deus de agir de forma abundante. A Bíblia diz que aquele que dá alívio, alívio receberá. O que é dar alívio? É saber que alguém está passando por aperto, por dificuldade, por necessidade, e você estender a mão. Aquele que dá alívio, alívio receberá. Mas aqueles que não fazem isso, irmão, não tem de onde recorrer. Aquele que dá alívio, alívio receberá. E por fim, versículo 26, hoje nós avançamos em horário aí, diz: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo dispõe em vendê-lo. Veja, aqui não está nem falando de dar. A generosidade muitas vezes está em você abrir mão. Abrir mão. A gente está vendo agora, recentemente, o preço do arroz que subiu de uma forma absurda. Subiu, ó, lá para cima. O arroz hoje está um absurdo de caro. Aí eu te pergunto, o que é que mudou no arroz para ficar mais caro? Revestiram ele de ouro? Passaram ele na prata para ficar mais caro? Não. Por causa da escassez do produto, alguém está tirando vantagem. Aqueles que produziram agora estão recebendo uma procura maior do que a sua oferta. Não é? Veja, por causa da escassez do produto, aqueles que têm o produto estão recebendo mais procura do que oferta. Estão botando banca, como nós chamamos. Você fala isso aqui em Minas Gerais, botando banca? Fala isso aqui em Minas Gerais? A pessoa botar banca? Depende. Eu não sei se aqui em Minas Gerais tem essa expressão, né? Essa expressão é bem nordestina. Quando a pessoa tem algo que o outro não tem, e ele sabe que a pessoa precisa, ele fica botando banca, né? Ele fica tirando onda. Eu não sei como é que chama isso aqui, né? Mas a gente chama lá no Nordeste, botando banca. Então, a pessoa tem muito, você precisa e ele fica botando banca, dizendo, não te vendo, só se você me pagar mais caro. Aí o seguinte, ele se esquece que as palavras que saem da boca de todo ser humano são carregadas de energia e de poder. Toda palavra. E aí ele diz, aquele que fica botando banca, se eu pudesse traduzir, né? Se eu pudesse traduzir, né? Esse versículo diz assim, aquele que bota a banca na escassez do seu produto vai ser amaldiçoado pela boca daqueles que precisam. Veja, as pessoas que precisam desse arroz, disso que tem agora, vão dizer, esse miserável, esse demônio, esse maldito. E eles começam a falar. Você acha que essas palavras não arrodeiam essas pessoas que não têm, que estão usando esperteza para com outros? Só que a Bíblia diz que a cabeça está cheia de bênçãos sobre aqueles que decidem vender na época da escassez. É isso que a Bíblia diz.
Eu vou ler de novo para você. Ele diz: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, aquele que se nega a vender o produto. Mas a bênção está na cabeça daquele que logo dispõe-se a vendê-lo. Né? Você querer se aproveitar da escassez, da necessidade alheia, é isso que ele está dizendo. Quem se aproveita da necessidade alheia é amaldiçoado. Aquele que estende a mão e abençoa será bendito. Por quê? Porque as palavras dos justos e das pessoas sairão da boca deles, ou para amaldiçoar ou para abençoar. Ah, mas não tem poder? Ah, tem sim. Ah, tem sim. Se não tivesse, não faria sentido a gente abençoar os nossos filhos. Não faria sentido eu dizer para você: Deus te abençoe. Da mesma forma como eu digo, Deus te abençoe, e essas palavras são carregadas de poder, alguém que diz: você é maldito, você é miserável. Se você não estiver firmado sobre um plantio de generosidade, o juízo vem sobre a sua vida. Lembre-se do que nós lemos lá no início. Se a misericórdia só triunfa sobre o juízo, se você é um semeador de misericórdia. Mas se você é alguém que anda sem misericórdia, o juízo é sem misericórdia. Deu para entender isso? Então veja, nunca, jamais se aproveite da necessidade de ninguém. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa honesta e viva uma vida consciente em Deus. Bom, passei bem do horário hoje, mas foi bom porque nós tivemos um conteúdo riquíssimo aí. Eu acho que vale a pena você ouvir de novo e ouvir quantas vezes for necessário, até que isso entre no seu coração com profundidade e você possa usufruir de tudo isso que a Bíblia trouxe em luz, clareza e entendimento para todos nós hoje, tá bom? Gente, por favor, compartilhem essa live, coloca lá no seu story quando terminar aqui, todo mundo. Eu queria 100 pessoas compartilhando nos seus stories. Eu posso contar com você para compartilhar essa live lá no seu story? Vamos fazer um compartilhamento geral aí, tem muito tempo que a gente não faz isso, vamos fazer hoje. E também comentem na live, quanto mais comentário tiver, mais relevância a gente vai ter, tá bom? Beijo no seu coração e até logo mais, às 23 horas, em nome de Jesus.